Galerinha, o que acontece? Para a gente discutir o Estado Novo ou a construção do Estado Novo, primeiro ponto, nós temos que entender esses três fragmentos da Era Vargas, ou três períodos dentro da Era Vargas, tá bom? Eu normalmente coloco aos meus alunos e às minhas alunas que são 3 períodos para 4 períodos. E por quê? Quando a gente começa a discutir Era Vargas, é muito importante vocês também colocar no contexto o próprio processo que levou Vargas ao poder. O próprio processo que culminou na Revolução de 30, que fora feita por meio de um golpe. É muito importante pensar, gente, que o papo de Revolução de 30, que começa o período de Vargas, ele, para muitos historiadores e para a própria historiografia de uma maneira geral, por muitas vezes não é nem considerado uma revolução. Porque se a gente fizer uma análise muito direta, os primeiros anos do governo de Getúlio Vargas, os conhecidos como governo provisório, 30, 31 e 32, ele tecnicamente ele governou ainda sobre o controle das oligarquias rurais. Sim. Quando a gente pensa em revolução, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Numa grande mudança, numa mudança estrutural. E aí a gente pode logo pensar em Revolução de 30 e fazer aquela construção. Ora, mas Getúlio Vargas, quando ele assume, ele vem com um discurso de desenvolver o Brasil sobre uma ótica industrial, diferente daquela ótica agrícola pelo qual o Brasil estava estruturado, não é verdade? Mas, olha só, não, eu vou ficar apoiando na mesa aqui, Jonathan, tá bom? Não adianta, cara, é que situação de conforto, então tá bom. E aí o que acontece? Quando a gente pega a Revolução de 30, é importante pensar que os primeiros anos do governo ele trouxe toda a oligarquia agrícola para o seu governo. Getúlio Vargas, amores, ele era um exímio político. Ele era um exímio articulador. E ele sabia que se ele iniciasse o seu governo marginalizando toda a oligarquia rural, pelo qual aqueles revolucionários que os auxiliaram a chegar no poder, ele perderia o total controle. Convenhamos, gente, não dá para você protagonizar uma estrutura política pelo qual Getúlio Vargas estava se consolidando sem ter para si aquela oligarquia que detinha todo o poder econômico da época. Tanto, gente, que é bem interessante pensar que Getúlio Vargas, nos primeiros anos, ele perdoou a dívida da oligarquia agrária. Getúlio Vargas chegou a queimar sacas de café exatamente para inflacionar o preço e conseguir vender, favorecendo a oligarquia, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais, tanto do Partido Republicano Paulista quanto do Partido Republicano Mineiro. Então esse é um processo que a gente tem que discutir até que ponto for a revolução. Porque a ideia de industrialização que Getúlio defendeu desde a sua campanha eleitoral, lembra que ele, em 1929, estava junto com Júlio Prestes, Getúlio Vargas não consegue vencer as eleições, Júlio Prestes acaba vencendo. Ele já defendia, dentro da sua plataforma, uma industrialização. E vocês vão perceber, gente, que essa industrialização, ela só vai ocorrer, olha que importante, no Estado Novo. Por isso que eu já estou começando, eu começo essa aula construindo este elemento com vocês. Bom, como vocês bem sabem, nós tivemos a Revolução de 30, então é um período dentro de outro período, porque vai vir o governo provisório, é dentro do governo provisório que o companheiro colocou agora há pouco, que vai ocorrer a Revolução Constitucionalista de 32, outra revolução que o próprio nome também gera discussões. Porque esta revolução, na verdade, era uma necessidade da elite paulista voltar a protagonizar a política brasileira. Pois quando Getúlio assume o poder em 1930, um fator, e isso é inevitável, é dar uma pequena afastada daquela oligarquia que mantinha a República Velha. Depois do próprio governo provisório, nós vamos ter o governo constitucional. Vamos ter o governo constitucional, que aí é o governo que passa a ser regido pela Constituição de 1934. Por falar em Constituição de 1934, vai ser ela
que vai dar mote para as nossas discussões, que eu vou chegar hoje. E, por fim, o governo ditador, o governo fascista de Getúlio Vargas, que for o Estado Novo. E para nós começarmos a nossa discussão no ritmo da alegria, eu trouxe como título a esta aula a construção do Estado Novo. E eu peço licença para vocês ao analisar essa própria imagem, porque eu tenho pessoas com diferentes ideias, diferentes discussões, e se você analisar, eu tenho um bonequinho que está alto, ou seja, mostrando superioridade, rasgando toda a conversa. E por quê? O Estado Novo, ele vai ser marcado pelo fim da Constituição de 1934 e o início da Carta de 1937. A Constituição mais autoritária que o Brasil teve. Conseguiu ser até mais autoritária do que a Constituição militar durante a ditadura. Beleza? Tudo bem? Então a gente começa a discutir esse ponto. E por começar a discutir esse ponto, então eu peço licença a vocês e vamos lá, peguem um caderno. Gente, o que eu vou discutir aqui hoje é muito importante pensar que eu vou discutir o processo final do que nós chamamos de período constitucional, governo constitucional de Getúlio Vargas, para o período do Estado Novo. Então, partindo do preço, eu estou partindo, gente, que muitos que estão aqui nessa aula têm noção ou sabem mais ou menos do que for o governo provisório e o governo constitucional. Mas não se avexem, porque durante a aula eu vou fazendo alguns ganchos até para clarear para vocês. Tudo bem? Vamos lá então. Galera, eu vou começar pela Revolução Constitucionalista de 1932 que ocorreu em São Paulo, porque aí eu consigo criar palco para este slide. Tudo bem? Vamos lá. Como vocês bem sabem, galera, o estado de São Paulo, durante toda a República Velha, ele protagonizou a política. Protagonizou a política ao lado de Minas, protagonizou a política ao lado de alguns grupos oligarcas da Paraíba, de alguns grupos oligarcas da Bahia, mas ele protagonizava a política. Quando Getúlio ele assume o poder, é claro que há um afastar dessas classes oligarcas que mantinham e organizavam toda a República Velha. Há um afastar. E aí, neste afastar, São Paulo, ele perde o seu protagonismo político. Ele tanto perde o seu protagonismo político que quando Getúlio ele assume, e vocês bem sabem, uma das primeiras atitudes que Getúlio vai fazer com todos os estados é nomear interventores. Importante lembrar, amores, que muitos desses interventores que Getúlio nomeou nos estados assim que ele assume, e exatamente, ele nomeia os interventores, eram antigos tenentes daquele movimento tenentista que correra toda a década de 20, 1922 principalmente. Inclusive foram os tenentes que auxiliaram Getúlio a chegar no poder. E ele vai nomear o Alberto de... Nossa, agora me fugiu. O Alberto de Barros como interventor no estado de São Paulo. É claro, gente, que esse interventor, ele não tinha relações com São Paulo, então São Paulo estava sendo governado por alguém que não tinha relação nenhuma com os paulistas. Então, querendo ou não, é uma situação de humilhação para aqueles que organizavam toda a política republicana paulista, republicana brasileira. Mesmo Getúlio nomeando Pedro de Toledo foi uma resposta que Getúlio deu à elite paulista. Afinal, Pedro de Toledo era paulista e civil. Não adiantou, porque os paulistas convocaram toda a população e falaram, cara, vamos derrubar este governo. A população paulista chamava o governo de Vargas nos primeiros anos como um ditador usurpador de direitos. Uau! Pesado, né? E de fato ele estava sendo. Era um político que centralizava sua estrutura social, centralizava tudo na visão dele, nomeava interventores e retirava todas as discussões sociais, políticas do estado de São Paulo. Beleza? Ele vai chamar a população. São Paulo é o estado mais rico. São Paulo tem a essência econômica do Brasil em suas mãos, que era o café, e estoura uma revolução. É claro, gente, que a aula de hoje não é a Revolução de 32. O resultado final desta revolução para os paulistas não surtiu efeito, porque a ideia de São Paulo era voltar a protagonizar a política.
Mas uma coisa foi certa, porque acabou forçando Getúlio a convocar a Constituinte de 1933 e 34. Inclusive, esse era um dos pedidos dos pedidos dos paulistas, convocar a Constituinte de 33 e 34. E isso acontece. E essa Constituinte de 33 e 34, e eu vou forçar nas datas e vocês irão entender, ela vai ser marcada por ser uma Constituinte que vai, ao ser promulgada, trazer consigo grandes avanços democráticos em termos de direitos políticos e sociais. Sim, ela era uma Constituição muito moderna. A começar pelo voto obrigatório e secreto. Olha só, a partir do momento que essa Constituinte de 34 traz o voto obrigatório e secreto, eu não preciso nem de falar que isso é um tapa na cara de todo o sistema político que organizava a República Velha. É um tapa na cara do coronelismo, é um tapa na cara do voto de cabresto, em outras palavras, é um tapa na cara da Constituição de 1892. É um tapa na cara, 91. É um tapa na cara. Muito importante também pensar que essa Constituinte, ela vai efetivar a justiça do trabalho. Eu falo efetivar porque a justiça do trabalho já é discutida nos primeiros anos de governo, entre 31 e 32. Ela só se institucionaliza com a Constituinte de 34. E outra coisa importantíssima vai ser o voto feminino. Lembrando que essa Constituinte marca a luta das mulheres que já se advém desde o final do século XIX, não só no Brasil, como em todo o contexto mundial, pelo direito ao voto. Portanto, essa Constituição de 1934, ela é um grande marco. Marco porque ela ressignifica toda a organização constitucional do país. Ela ressignifica toda a estrutura social do Brasil. Agora, eu quero só também colocar uma coisa que é muito importante. Aí onde a gente vai para uma discussão, vamos raciocinar. Depois dessa fala toda minha, o que vocês devem pensar nesse exato momento? Vocês devem pensar assim: poxa, professor Baglini, que Constituição sensacional! Quando eu falo uma Constituição sensacional, eu estou falando em relação às constituições que vieram antes da Constituição de 34. E por quê, amores? Essa Constituição, ela ainda cometeu, digamos, um pequeno vacilo. É um pequeno vacilo que, tecnicamente, não vai fazer com que a grande população possa votar. Aí vocês devem estar pensando agora, poxa, mulher vota, o voto é secreto, o voto é obrigatório. Quem não podia votar? Gente, essa Constituição, ela não permitiu, por exemplo, que analfabetos pudessem votar. E a população brasileira na década de 30 era composta, em sua grande maioria, por analfabetos. A maior parte dos eleitores, que deveriam ser eleitores, eram analfabetos. Aí você deve pensar, peraí, se eles não podiam votar, quem votava? Quem era alfabetizado. E quem era alfabetizado? Quem pertencia à elite. Beleza? Começa a pensar nessa relação. Então, essa Constituição ela é muito importante, comparada às outras Constituições. Mas, mesmo assim, ela ainda não ofereceu condição para que a maior parte da população pudesse votar. E eu começo discutindo a nossa aula já com esta referência, amores. Isso é algo muito importante a se considerar. Tudo bem? Beleza? E aí, eu apontei aqui para vocês algo que eu acho fundamental. Lembra que eu falei a vocês que Getúlio Vargas, ele era um exímio estrategista. Exímio. Ele sabia qual era a luta, gente, da galera, principalmente da Revolução de 32. Uma nova Constituinte. Portanto, se eu tenho uma nova Constituinte, depois dela promulgada, eu vou ter eleições. Só que essa Constituinte de 34, no texto base dela, dizia que
a primeira eleição pós-constituinte seria feita pelo modelo indireto, ou seja, quem ia votar seria o colégio eleitoral, os deputados. E isso era uma articulação muito grande. Entretanto, por que se pensou assim? A maior parte dos deputados, eles estavam junto com Getúlio. Mesmo porque, quando Getúlio ele assume lá em 1930, ele traz consigo boa parte da República Velha para protagonizar ou continuar protagonizando a política. Muitos revolucionários de 30 ficavam pistolas com Getúlio. E aí, perceba, ele sabe que se ele tem a maior parte do colégio com ele, se ele tem a maior parte da constituinte com ele, ele consegue, de maneira indireta, continuar o seu governo. E aí, em 1934, com a constituinte, se inicia um período muito importante para a história, já entre 33 e 34, tá, amores? A própria Assembleia Constituinte já entra dentro desse contexto histórico. O governo que nós chamamos constitucional de Getúlio. E isso é uma resposta principalmente para os paulistas, porque muitas coisas que os paulistas diziam era: esse governo é um governo inconstitucional. Getúlio ele assumiu por meio de um golpe, e tá certo. Com a Constituição de 1934, os paulistas não poderão mais falar isso. Agora ele está regulamentado e essa Constituição fora promulgada. E aí a gente chega, de fato, na Constituição de 1934. Gente, essa Constituição de 1934, ela, no fundo, ela vai ser um tapa na cara dos revolucionários. Porque quando é promulgada a Constituição de 1934, qual era a ideia de todos os revolucionários? Que essa Constituição ela fosse totalmente anti-oligarca. Aliás, gente, quais eram as discussões dos revolucionários de 30? Tirar toda a República Velha do poder. Era essa a discussão. Inclusive, os tenentes apoiaram Vargas, porque Vargas vinha e falava: vamos tirar os tenentes do poder, vamos tirar os tenentes do poder. Perdão, gente, volta. Vamos tirar a República Velha do poder, vamos tirar os oligarcas do poder. Por isso que Getúlio Vargas recebe o apoio dos tenentes. E quando vem esta Constituição, é algo que realmente dá um choque. Porque, primeiro, galera, a maior parte que compunha a Constituinte, portanto, discutiu a própria Constituição de 34, fora feita por oligarquias regionais. Aí, gente, nesse ponto, você não precisa de ser nenhum exímio pessoa, uau. É só fazer um raciocínio simples. Simples. Você tem a caneta na mão. Você é da antiga oligarquia. Percebam, você é da antiga oligarquia regional. Você tem a caneta na mão. Você está discutindo uma nova Constituição. Você vai criar regulamentações que prejudiquem a sua estrutura social, política e econômica? Claro que não. Tanto que essa Constituição foi uma decepção dos revolucionários de 30. Eu coloquei revolucionários de 30 entre aspas, porque eu já construí esse contexto com vocês no início da aula. E, gente, por que você não podia virar a chavinha para uma lógica industrial neste período? Porque a economia do Brasil ainda era uma economia agroexportadora. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala em processo de desenvolvimento industrial, normalmente a gente vira e fala: o processo de desenvolvimento industrial começou com Vargas. Calma, eu já discuti isso com vocês. Começou durante o governo Vargas. Mas a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, traz uma ideia que em 1930 Vargas assume e, de repente, o Brasil vira industrial e tudo dá certo e tudo bomba. Uau! Calma. O desenvolvimento industrial fora um processo que correu nos 15 anos de governo Vargas.
15 anos de governo Vargas. O processo de desenvolvimento industrial vai acontecer principalmente já no Estado Novo. O que nós estamos discutindo ainda é a Constituição de 1934. Não dava para o Brasil se industrializar naquele momento, uma vez que a estrutura política estava concentrada na mão dos cafeicultores, na mão dos barões de café, na mão da oligarquia regional, sobretudo paulista. Não dava. Então ele traz consigo esses caras que organizavam a política para discutir a Constituição de 1934. Então isso é algo muito importante. O processo de desenvolvimento industrial foi um correr na era Vargas. Mas agora, gente, você quer uma resposta mais louca do que essa? A Constituição de 1934 excluía o trabalhador rural? Excluía? Pensa comigo, amores. A gente sempre discute Getúlio Vargas e fala, poxa, direitos trabalhistas, tal como vocês estão apontando aqui no comentário. Direitos trabalhistas, direitos trabalhistas, direitos trabalhistas. Gente, direitos trabalhistas para o homem urbano. Direitos trabalhistas para os operários das fábricas. E o trabalhador rural? Continuou marginalizado. Aí as coisas agora começam a fazer sentido. Por que o trabalhador rural continuou marginalizado? Opa! Gente, era muito mais fácil você colocar direitos trabalhistas pro trabalhador urbano naquele momento, porque a burguesia industrial do Brasil ainda era muito incipiente. Era uma burguesia muito fraca ainda. Então, como está começando, não tem uma estrutura, você consegue regulamentar modelos de trabalho, porque está a começar agora. Diferente do que você regulamentar um trabalho rural numa estrutura econômica que vem desde 1500, que é a estrutura rural, que é a estrutura agrícola. Olha como as coisas começam a fazer sentido. Vejam quem estava nas oligarquias regionais, quem estava na Constituição assinando. Não eram as oligarquias regionais? Não eram os donos de terra? Não eram os latifundiários? Logo, para quem vai os direitos? Pro urbano. Quer ver como é muito louco, amores? Só para vocês tomarem essa dimensão, a Justiça do Trabalho preconizava direitos trabalhistas para o mundo urbano. Embora Getúlio Vargas flertou com algumas lutas camponesas, ele apenas flertou. Os direitos camponeses, eles só vão começar a ser discutidos em 1963, no governo de João Goulart, quando ele coloca o Estatuto do Trabalhador Rural. Gente, só em 1963. E não é porque os camponeses não lutavam pela reforma agrária, pela distribuição de terras. Eles também lutavam, mas trabalhador rural representa a estrutura econômica base do Brasil. Você não pode mexer com as oligarquias. E aí houve essa exclusão do trabalhador rural. Mas, de todo modo, essa Constituição, gente, ela fora muito moderna. O fato de você permitir que parte da população votasse, infelizmente analfabetos não podiam votar, mas parte da população podia votar. O voto ser secreto. A mulher votar, isso é um grande avanço, gente. Perto das outras constituições, é um grande avanço democrático. É uma Constituição perfeita, a Constituição de 1934. Quando você pega a Constituição de 1934, a primeira coisa que você analisa é, bom, agora que Getúlio está eleito constitucionalmente, mesmo que ainda de maneira indireta, nós temos uma Constituição muito moderna. Agora o Brasil vai ficar de boa. É a primeira coisa que sai. E não, amores. Não. Porque é importante pensar que neste mesmo período... Gente, desculpa, vou dar uma tossida aqui. Foi mal.
É importante pensar que neste mesmo período, o mundo passava por ideologias bem extremistas. A década de 30 não era fácil. A década de 30 estava passando por ressignificações na política, ressignificações na economia. Haja visto que a década de 30 era um resultado do que acontecera com a grande crise do capitalismo em 1929. Haja visto que a década de 30 marcava a ascensão de regimes totalitários, fascistas e nazistas. Haja vista que a década de 30 marcava a ascensão de comunistas. Haja vista que a década de 30 era uma efervescência política. E é claro, gente, pensem comigo. Você acha que aqui no Brasil as coisas não chegariam? Às vezes a gente tem essa mania. Embora a Constituição de 1934 fosse muito moderna, ela era muito moderna, mas ela não iria apagar as ideologias que aqui chegaram. E aí, pensando nisso, com essa efervescência política, por isso que eu acho que hoje eu tô de vermelho. Luiz Carlos Prestes, ele fora um dos grandes líderes do movimento tenentista. Dentro do movimento tenentista, nós tínhamos a coluna Prestes. O movimento tenentista, aqui, gente, ele já é um adulto, ele já é maduro. Mas o movimento tenentista, ele vai ser organizado durante todo o correr da década de 20, por jovens tenentes. Lembrando que tenentes, na hierarquia militar, não são pessoas ali de baixa patente. E qual era a luta desses tenentistas? A luta desses tenentistas era pelo fim da República Velha. Era pelo fim do voto de cabresto, era por uma maior participação popular na política, enfim. Só que esses tenentistas, quando assumiram o poder, e de fato, gente, muitos jovens tenentistas assumiram o poder junto com Getúlio Vargas. Alguns deles não aceitaram entrar nesse colunho varguista. Um deles que não aceitou foi Luiz Carlos Prestes, que ficou exilado na Argentina, em Buenos Aires. Exatamente porque ele percebeu que Vargas iria fazer colunho político com as antigas classes oligarcas que ele combatia. Quer conhecer um homem? Dê poder a ele. E Luiz Carlos Prestes, dentro desse contexto, disse aos tenentistas, falou, não, eu tenho uma luta. Eu tenho uma luta. E, gente, vai ser formada, nesse mesmo ano, um grupo que vem com as inspirações comunistas, que é a Aliança Nacional Libertadora. Essa Aliança Nacional Libertadora vai ter como presidente de honra Luiz Carlos Prestes. E essa efervescência política estava tomando o Brasil. Não estava tomando o Brasil como estava a tomar o mundo. O mundo vivia isso. E quem formava a Aliança Nacional Libertadora? Era formada por grupos democráticos, socialistas e antifascistas. Por quê, gente? Nesse mesmo período, o colega já colocou aqui do lado, a extrema-direita e o ultraconservadorismo. Eu falo em ultraconservadorismo porque muitos do movimento tenentistas eram conservadores. Então, por isso que eu aponto o ultraconservadorismo. E o ultraconservadorismo também estava ascendendo no Brasil. A pensar o movimento fascista liderado por Plínio Salgado. A gente tinha dois grupos aí muito claros, que era a Aliança Nacional Libertadora e os integralistas brasileiros, a Ação Integralista Brasileira, que era um grupo fascista. Tão fascista que eles se organizavam em milícias parecida com os fascistas de Mussolini.
Antes de entrar para a pauta da Aliança Nacional Libertadora, eu quero que vocês acompanhem comigo qual era a luta. Gente, a luta da Aniele era: vamos conter estruturas ultraconservadoras, vamos conter o avanço fascista e autoritário que está acontecendo no Brasil, inclusive no governo de Vargas. Até aqui, Vargas, ele olhava essa estrutura e falava, tudo bem. Mesmo porque a Constituição de 34 dava, a Constituição dava liberdade para formação de grupos políticos, partidos e afim. Vocês vão perceber isso, inclusive por isso que surge a ANL. A pauta da ANL era: para a gente resolver esses problemas que aqui estão no Brasil, mesmo com a Constituição de 34, por quê, gente? Essa efervescência política era tão forte porque eles não concordavam, por exemplo, em não inserir o trabalhador rural nos contextos de discussão política. Do mesmo modo que eles também não concordavam em não inserir os analfabetos. Ora, se os analfabetos pertencem à maior parte da população, então é sinal que a maior parte da população não vai ter participação política. E a pauta era: vamos nacionalizar as empresas estrangeiras. Aí é onde vocês começam a ver. Nacionalizar empresas estrangeiras. E um dos países que financiava o governo Vargas e vai financiar muito mais o Estado Novo, os Estados Unidos. Outra pauta da ANL, a reforma agrária. Perfeito. A reforma agrária. E vocês bem sabem, falou em reforma agrária no contexto histórico-social brasileiro, é pedir para a guerra. Vocês sabem. Só foi João Goulart falar em reforma agrária que, literalmente tiraram a cabeça dele. Outra luta da pauta da ANL, livre organização partidária. Importante. A Constituição de 1934 apontava essa formação, entretanto, tinha que passar pela centralidade do governo. Então, peraí, é mais ou menos assim, eu crio, mas você censura? Não tá legal isso. E claro, isso era o sonho da pauta da ANL. Participação de setores populares na vida política. Quando a gente fala setores populares, todos, tá, amores? Todos. Eu vou voltar aqui só para vocês entenderem. Olha como essa Constituição de 34, ela é um pouco... Caramba, velho. Eu tenho medo agora de ser antagônico na minha fala aqui, sei lá. Ela é inclusive excludente. Sei lá, cara. Inclusive excludente? Não dá, né? Mas, pega, por exemplo, as mulheres podiam votar. Se os analfabetos não podiam votar, mulheres alfabetizadas poderiam, mas num contexto extremamente machista, onde as mulheres eram totalmente excluídas e mal tinham acesso aos contextos educacionais, como que elas votariam? Ou seja, seria uma representação insignificante. Por que eu estou trazendo essas relações dos movimentos comunistas que aqui chegaram ao Brasil? Porque foram esses movimentos que fizeram Getúlio anunciar o Estado Novo em 1937. Por isso que eu estou aqui trazendo essas discussões. Beleza? Olha só, gente. O que acontece? Em 1934, 1935, a Nacional Libertadora, que tinha com o presidente de honra, Luiz Carlos Prestes, vai organizar o Partido Comunista Brasileiro em 1934, 1935. Esse Partido Comunista Brasileiro teve apoio da Internacional Comunista, que inclusive envia para o Brasil a Olga Benaro, que vai casar com Luiz Carlos Prestes. Percebam? Luiz Carlos Prestes e toda a Internacional Comunista começa a analisar esses processos de exclusão pelo qual o governo varguista está assumindo. Pois essa forte centralização burocrática, porque é assim
que você inicia um processo de ditadura, se começa pela constante burocratização do Estado. Percebe que as camadas populares não têm acesso. E em 1935, Luiz Carlos Prestes vai divulgar um manifesto de derrubada do governo varguista. E é muito louco que nesse manifesto é derrubada do governo odioso de Vargas e todo poder à Aliança Nacional Libertadora. Quando ele aponta isso em alto e bom tom, Getúlio, o governo varguista, não só, quando a gente fala Getúlio, a cúpula varguista, vira e fala, senhor Vargas, tem alguém ali com os ideais comunistas a todo vapor. E, importante, gente, Luiz Carlos Prestes tinha um excelente trânsito com as massas populares urbanas e camponesas. Ele tinha esta liderança. Getúlio sabia. Aqui, amores, eu ainda não tô falando em Getúlio, pai dos pobres. Aqui, amores, eu não tô falando em Getulhão, paz e amor, direito trabalhista. Não. Aqui eu estou falando numa estruturação constitucional que ainda estava a ocorrer. Inclusive, este filme Olga, que a galera tá colocando aqui no chat, é um filme muito bom. Muito bom. Camila Morgado faz Olga. Muito bom. Se vocês assistirem muitos contextos que eu estou apontando aqui, vocês vão entender que é o processo de transição do governo constitucional para o Estado Novo. Beleza? Então amanhã é uma boa pedida para todos aqui. Show. E aí, amores, o que Getúlio ele vai fazer? Ele vai suspender a Aliança Nacional Libertadora. Ele vai declarar a Aliança Nacional Libertadora ilegal. Vejam, ele tinha o poder da caneta na mão. Como que você consegue conter os avanços comunistas? Você declara ele ilegal. Aí você deve pensar assim, mas se você declara ele ilegal, isso é sinal que as pessoas que lá estão com os ideais comunistas irão parar? Tecnicamente, gente, se você declara ilegal, você dá condições para que a polícia possa prender quem é comunista. Porque é ilegal. E se é ilegal, você é criminoso. Se é criminoso, eu posso prender. Então isso gera pavor. Quando a ilegalidade da ANL é declarada, a própria ANL, um olha para o outro e fala, ferrou. Agora é tiro, porrada e bomba. E aí, amores, vai iniciar o que nós chamamos da dispersão do movimento comunista. Eu estou discutindo com vocês, amorecos, basicamente os contextos que levaram ao Estado Novo, tudo bem? Por isso que eu estou dando essas passadas, mas eu espero que eu venha sendo claro. Vamos lá. Amores, o que acontece? Dispersão do movimento. Deixa eu tomar uma realidade. A própria ANL, amores, Aliança Nacional Libertadora, o Partido Comunista Brasileiro, ele tinha uma fragilidade em sua organização muito grande. Aliás, a esquerda, historicamente, não se organiza. Vocês sabem disso, gente. A esquerda se mata. A esquerda se mata. Mas isso é muito natural. Pessoas são pessoas que leram, são pessoas que interpretam, são pessoas que estudam, e aí você tem toda aquela discussão louca. E o Partido Comunista Brasileiro não era ainda uma grande centralidade, não era bem difundido. E quando Vargas torna o Partido Comunista Brasileiro ilegal, é claro, amores, que os integrantes do Partido Comunista Brasileiro não tem jeito. Um vira para o outro e fala, cara, eu tô com medo. Porque qual que era o plano da ANL? Era tomar o poder, beleza? Era tomar o poder. E aí nós vamos ter dois grupos dentro da ANL. Dois grupos, amores, dois grupos. Presta atenção. Eu vou ter os radicais dentro da ANL.
Os radicais queriam tomar o poder, cara, pega na arma e vão pra cima, é assim. Revolução proletária já. Então os caras olhavam o que aconteceu em 1917 com a Revolução Bolchevique e falavam, velho, lá deu certo, vão trazer pra cá, é assim. E tinha um outro grupo, seria mais ou menos, cara, seria os bolcheviques e os mencheviques, sabe? Para vocês. Lenin e Martov. Seria mais ou menos isso, para fazer uma relação com a Revolução Russa. E tinha um outro grupo, na Aliança Nacional Libertadora, que queria chegar ao poder, mas pela via eleitoral. Por quê? Nós estávamos em 1935. Beleza? O que eles diziam? Olha, gente, Getúlio, segundo a carta de 1934, ele vai ficar no poder até 1938. Em 1938, nós vamos ter eleições presidenciais, via democrática. Ou seja, esse grupo, o que eles pensavam? Cara, nós temos então 3 anos para pensar num candidato, 3 anos para estruturar um projeto político, 3 anos para ganhar a população, e quando for em 1938, nós vamos conseguir eleger o nosso candidato. E do outro lado, os radicais. Não, 3 anos é muita coisa, até lá pode mudar, vão para cima, enfim. Quando você tem esse desmembramento, gente, dentro do grupo, é claro que a estrutura do Partido Comunista Brasileiro está extremamente frágil. Você tem 2 grupos. Um grupo que quer tomar o poder via eleitoral, tomar não, mas quer assumir o poder via eleitoral, e o outro grupo que quer tomar o poder por tiro, porrada e bomba. E nesse meio tempo, eles são ilegais. Em novembro de 1935, os quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro vão se rebelar. Inclusive os radicais vão se rebelar. Então os quartéis, muito inspirados lá com os movimentos tenentistas, com a coluna Prestes, a molecada falou, cara, é agora, pega na arma, vamos se rebelar. Só que Getúlio, articulador do jeito que era, lembrando que, eu nem contei a vocês, Getúlio tinha em suas mãos 2 grandes poderosos do alto escalão do exército, que inclusive vão ser os mesmos 2 que vão derrubar eles em 1945. Getúlio tinha Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, que eram os que mandavam no rolê todo do exército, e estava junto com Getúlio. Getúlio só vira pros caras e fala, tá vendo? Tem uns tenentes causando em Natal, Recife, velho, desce porrada nos caras. E aí, esse grupo vai ser derrotado por forças militares fiéis ao governo. Você tem uma ANL ilegal, você tem uma ANL, um Partido Comunista Brasileiro rachado, e a tentativa de rebeldia nos quartéis é fracassada. Tanto que essa rebeldia, ela nem entra nos contextos históricos, só para vocês terem ideia, mas aconteceu, foram 3 dias apenas. Em 3 dias os caras pegaram todos os militares que se rebelaram, falaram, vem cá, prenderam, e aí aquilo, você não sabe o que aconteceu. Filinto Miller, amores, ele foi o cara que liderou a grande repressão policial. Ele era o chefe do que nós chamamos de Polícia Especial do Distrito Federal. Então tinha. E ele liderou a Polícia Especial do Distrito Federal. E a perseguição para os comunistas, depois que se tornou ilegal, foi intensa e cruel. Gente, de novo, quando você torna algo ilegal, você dá liberdade para que a polícia prenda e o julgue sobre um contexto criminoso, uma vez que é ilegal. Filinto Miller perseguiu, torturou, e a história conta que ele perseguiu e torturou quem era comunista, perseguiu e torturou quem era suspeito de comunismo no Brasil, perseguiu e torturou quem ele achava que era comunista. Esse cara. E trazer um contexto aqui para você ver. Ele traz, sabe aquela pessoa que cresce com rancor e fala, quando eu assumir o poder eu vou causar com aqueles que causaram comigo? É esse cara aí. Filinto Miller,
ele foi expulso do movimento tenentista, acusado de desviar ali verbas da tesouraria do movimento. Aí, cara, quando ele assume, e aí ele olha e fala, o quê? Eu vou perseguir Luiz Carlos Prestes? Ah, agora eu vou perseguir com força. Filito Mineiro, esse cara que tá aí, ó. Toma uma nota muito importante, porque a perseguição aos comunistas, nesse período de 35 e 36, foram muito intensa, muito intensa. Eles eram ilegais dentro do contexto varguista, beleza? E aí, Getúlio, com todo o eixo poder, vai declarar um estado de guerra. E quando um governo declara um estado de guerra, tecnicamente, tu pega a Constituição, que é regulada pelo equilíbrio entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, beleza? E ele, ó, rasga. Um estado de guerra dá ao poder executivo, no caso, Vargas, total liberdade para, em situação emergencial, e enxergue aqui que esse estado de guerra era colocado porque o Brasil estava passando por uma situação emergencial. Estava passando por um avanço comunista. E, dentro de todo esse rolê, olha que interessante, eu quero que vocês façam análise. Ele vai pegar todas as garantias e direitos que eram pensadas na Constituição de 1934 e vai suspender. Esse cara aqui eu não preciso nem de falar, né, amores? Filito Miller vai ficar numa alegria que só. Porque se você suspende todos os direitos sociais que fora conquistados na Constituição de 1934, você pode fazer qualquer coisa. E aí começa tipo uma caça às bruxas. Tudo que for comunista no Brasil é para prender. Se eu tiver passando e ver um foice e um martelo, mata. Se eu tiver passando e ver uma camisa vermelha, prende. Ah, mas a camisa vermelha é da Hering, é da C&A, prende. Se eu tiver prende. Se eu passar e ver alguém lendo Marx, prende. Tudo. E aí vão prender os líderes, os principais líderes do Partido Comunista Brasileiro em 1936. E aí nós temos Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. No caso, gente, Luiz Carlos Prestes, ele é preso. Olga Benário, nossa, eu não sei se... Vamos abrir aqui. A polícia do distrito, a polícia especial do Distrito Federal, ela tinha apoio da Gestapo. Lembrando, dá até medo isso, né, gente? Lembrando que a Gestapo era a polícia nazista. E a considerar que Olga Benário, judia, alemã, fora presa aqui no Brasil e a Polícia Especial do Distrito Federal tinha parceria com a Gestapo, logo Vargas vai deportar Olga Benário. E vai deportar Olga Benário para onde? Para a Alemanha nazista. A Alemanha nazista, vocês já bem sabem o que faziam com o judeu. E Olga Benário era o combo, né, gente? Porque ela era judia, mulher e comunista. Hitler perseguiu os comunistas também à torto e à direita. E para quem às vezes fica com aquele papo, mas tem a palavra social no partido que acendeu Hitler. É só vocês realizarem uma leitura muito singela do livro Minha Luta de Hitler, que lá ele fala do ódio mortal aos comunistas. Olga Benário estava grávida e ela tem um filho, mas infelizmente ela vai ser morta no campo de concentração nas câmaras de gás. Há uma pressão internacional para que o filho dele, filho, agora eu não sei se é homem ou mulher, mas enfim, a filha dela volte ao Brasil. Luiz Carlos Prestes continua preso e o Partido Comunista inteiro vai ser desarticulado. E quando
o governo de Vargas prende os principais líderes da Aliança Nacional Libertadora, ele vai mostrar para todos os comunistas que se alguém ousar em ser comunista aqui no Brasil, é assim que ele vai tratar. Se o movimento já estava desarticulado com essa estrutura, então, cara, é claro que agora ninguém mais vai ousar. Seria mais ou menos a gente pensar o que o governo imperial, lá no Brasil colônia, fazia contra quem ousava lutar contra a metrópole. Corta a cabeça, queima, enfim. E isso porque nós ainda não estamos falando em ditadura varguista. Nós estamos falando num período de governo constitucional. Percebam? Depois disso tudo ainda, o governo vai descer o que nós chamamos de Tribunal de Segurança Nacional. Esse Tribunal de Segurança Nacional ele foi criado no governo Vargas para realizar julgamentos muito rápidos. Muito rápidos. Só para vocês terem ideia, até o fim de 1945, que quando a Era Vargas vai chegar ao fim, esse Tribunal de Segurança Nacional ele vai julgar aproximadamente 1.400 pessoas. Era um julgamento muito rápido, não dava nem tempo da pessoa ter direito à defesa. Mesmo porque essa discussão da pessoa ter direito à defesa só vai se tornar universal em 1945, com a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês sabem disso. Aí eu vou começar agora um outro movimento. Olha só. Gente, todo este cenário que foi alardado por um contexto comunista aqui no Brasil vai fundamentar o que nós chamamos de a construção de uma ordem política autoritária. Sim. Vargas, ele sempre, a alta cúpula varguista, sempre suspirou com regimes fascistas. Sempre. Inclusive, uma das crises do regime de Vargas vai ser quando ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial e aí ele luta ao lado de democracias liberais, lutando contra o totalitarismo e o fascismo, fascismo, nazismo, e aqui no Brasil ele aplica o mesmo. Mas vamos lá. Houve uma derrota do movimento comunista. Isso tem que ficar claro a vocês. E toma essa nota, amores. O movimento comunista foi desarticulado por Vargas. Vargas conseguiu. Quando Vargas transformou o movimento comunista em algo ilegal e deu ao Filinto Miller, chefe da Polícia Especial do Distrito Federal, total liberdade e colocou os tribunais de segurança, ele desarticulou o movimento comunista. O movimento comunista estava desarticulado. Isso é muito importante. Então, eu aponto, olha aqui, amores, a prisão dos líderes, tanto de Luiz Carlos Prestes, quanto Olga Benário em 1936, acontece uma total desarticulação. O que acontece? Esse escalar do movimento comunista entre 1935 e 1936 alimentou os movimentos anticomunistas aqui no Brasil, contou com apoio, ou seja, essa derrota do movimento comunista não foi tão simples assim. Então contou com apoio das elites civis e militares, Quando eu falo elite, amores, eu tô falando na galera da alta patente, porque a base do exército, a base dos militares ali, os cadetes, os tenentes, enfim, eu não sei como que chama lá o soldado raso, tava junto com os comunistas. Isso tudo vai consolidar Vargas no poder e os grupos liberais adoram isso. E aí eu tenho uma licença poética aqui para falar dos grupos liberais. Amores, quando a gente pega o lance dos grupos liberais, isso é algo muito curioso. Por quê?
Qual era o medo dos grupos liberais? E coloquem dentro desse pacote, amores, a burguesia industrial brasileira que estava começando a dar os seus passos, né? O grupo liberal ele não quer uma intervenção forte do Estado. Beleza? Não quer. Mas se uma tensão comunista ou uma revolta proletária tentar mexer na minha fábrica, aí eu quero uma intervenção do Estado. Ou seja, o grupo liberal ele não quer uma intervenção do Estado sobre a sua condição de produção e lucro. Mas, se necessário for intervir para que grupos sociais, para que proletários não prejudiquem a minha fábrica, eu quero. E qual era o medo da burguesia? Que esses comunistas tomassem as minhas fábricas, invadissem as minhas fábricas, e eles morriam de medo mesmo, porque a Aliança Nacional Libertadora lá atrás, em suas pautas, já colocava a discussão da nacionalização das fábricas. Com tudo isso, e eu fiz questão de deixar isso em destaque, olha só, a ameaça comunista serviu para justificar a opção daqueles que defendiam uma ordem autoritária. Sobretudo, oficiais militares de alta patente e alguns ministros de vertente fascista que estavam no alto clero do governo varguista. Então, a ordem política autoritária estava posta. Amores, logo, o que vocês agora devem estar pensando? Tá resolvido, tá resolvido. Então, as eleições em 1938 irão acontecer. Essas eleições em 1938 são democráticas. O movimento comunista está desarticulado. Os líderes do Partido Comunista estão presos, deportados. Os tribunais julgaram todos e a todas. Pronto. Pronto. Aí, com isso tudo, o que você vai pensar? Peraí, a gente vai chegar em 1937, um ano antes da eleição. Já que Getúlio não falou nada que vai querer continuar, embora o alto escalão do exército queira que ele continue, candidatos à presidência vão se acender, é claro. Ué, peraí, se em 38 eu tenho eleição, então em 1937 a população tem que saber quem são os candidatos, ora. Afinal, a Constituição de 34 dava o mandato para Getúlio Vargas até 1937. Ora. E aí, vocês estão acelerados, a galera está falando de plano corre, eu vou chegar. O que... Gente, eu quero que vocês tomem nota desses 3 nomes aí, ó. Aqui, deixa eu avançar para vocês. Vamos lá. Galera, olhem esses nomes aí, por favor. Azevedo Amaral, Oliveira Viana, Francisco Campos. Beleza? Esses 3 figurões, eles eram grandes intelectuais da época e ajudaram Getúlio dentro da cúpula do governo, a vir com esse discurso do governo forte. Porque nós estávamos numa tensão social muito grande aqui no Brasil, mesmo com a desarticulação comunista. E aí, o que esses 3 colocavam? Bom, vamos lá. Azevedo Amaral, ele, jornalista, escritor, tá aí, ó, dono desse livro, O Estado Autoritário. Então ele cria elementos para justificar um Estado autoritário aqui no Brasil. Oliveira Viana, outro grande intelectual. Francisco Campos, ele vai ser um dos que vai ajudar na redação da Carta de 37. Então esses 3 intelectuais, eles faziam parte da alta cúpula e tinham influência com o restante do governo. Para isso, eles diziam o seguinte: Vargas, para você controlar todos os conflitos sociais que estão aqui postos no Brasil,
Esse Francisco Campos é um danado, tá, gente? Porque ele já tinha essa articulação da própria carta de 37, já estava prontinha, só esperando o momento certo. Ele dizia o seguinte: para você controlar essa população, vamos fazer o seguinte: reforço da burocracia. Ó, isso aqui é um elemento fascista, amores. Quando você institui a burocracia total centralizada no Estado, você prende toda a população. Controle da educação, propaganda política e forte repressão. Qual era a discussão? É necessário ter um governo forte para evitar conflitos sociais e, principalmente, desenvolver uma civilização industrial. Agora, amores, por que isso é importante? Percebam. Lindos. Qual era uma das discussões de Vargas lá atrás? Desenvolver a industrialização. E aí, esses gurus de Vargas, que eu apontei o nome aí, diziam o seguinte: Vargas, se você vier com um governo autoritário, você não vai ficar preso às oligarquias regionais. Você pode fazer o que você bem entende, inclusive desenvolver a indústria. Afinal, quem vai mandar no rolê é você. Vargas, se você controlar a educação, você consegue, para além do próprio controle da população, desenvolver uma mão de obra para a indústria. E Vargas institua a repressão. Ora, você viu que deu certo. Desarticulamos todo o Partido Comunista Brasileiro por meio da repressão. Por favor, Vargas, por favor. E por mais louco que pareça, Vargas, político do jeito que é, Vargas não declarava isso de maneira muito clara. Falou, não, tá tudo certo. Mas ele sabia que em 1938 o seu mandato terminaria. E a gente está chegando perto do golpe. Eu quero que vocês tomem nota desses 3 nomes. 3 nomes. Vocês vão entender o porquê para a gente fazer essa construção. Deixa eu ampliar aqui. Em 1937, gente, o Brasil tava uma tensão política. Por mais que você tivesse desarticulado todo o movimento comunista, as tensões sociais estavam acaloradas. Mas as eleições presidenciais que estavam marcadas para janeiro de 38 ainda continuavam agendadas. Tava tudo certo. E aí se começa uma campanha aberta. Se começa a campanha presidencial. E olhem os candidatos. Vamos lá, eu coloquei a foto dos 3 aí porque eu sou bonzinho para vocês. Cara de elite oligarca, né, velho? Não tem como, né? Nossa. José Américo de Almeida. José Américo de Almeida, ele pertencia à cúpula do governo varguista, tecnicamente seria o candidato do governo. Armando Salles, governador de São Paulo, representando muitos anseios do Partido Republicano Paulista. Tecnicamente, seria um retorno da estrutura da República Velha. E o safado aí, Plínio Salgado, o líder da Ação Integralista Brasileira, de uma estrutura fascista clara. Eram esses 3. Estes 3, eles já estavam em campanha aberta. E tá tudo bem. Bom, se a Constituição de 1934 preconiza isso, uma escolha democrática, tá tudo bem. Ora, tá tudo bem. Aí você deve estar pensando, e cadê o candidato comunista aí? Não tem. Por que não tem? Possivelmente seria Luiz Carlos Prestes. Lembra que já em 1935, aquela ala da ANL havia pensado em lançar um candidato e possivelmente seria Prestes? Não tem, porque Prestes está preso e o movimento comunista está desarticulado. Então, são esses candidatos que a população tem para eleger. Beleza? Então é isso. Olhem bem a fotinha dos caras aí.
E aí nós chegamos a fake news. Vamos lá, antes de... Fake news, it's fake news. Vocês achando que fake news é coisa do século XXI, velho? Vamos pensar hoje antes de falar do plano Corre. Como que você difunde uma mentira? Como que você difunde, ou como muitos políticos costumam dizer, inverdades? Quando uma população não tem informação. Essa é a verdade. Então, quando você recebe uma mensagem no grupo do WhatsApp da família, dizendo que os comunistas irão tomar o poder e que o Brasil está se libertando do comunismo, primeiro que o Brasil nunca foi comunista. E essa pessoa ela não vai atrás de outras informações, ela tende a acreditar. Se eu pegar, por exemplo, e criar uma mensagem aqui e falar, gente, a partir de amanhã, o Acre não é mais do Brasil. Difundir para os grupos, a galera vai acreditar. Se eu criar uma notícia aqui, uma fake news e dizer, enfim, qualquer coisa e divulgar para a galera que não vai atrás, não consulta, não olha as fontes, o pessoal vai acreditar. Porque, infelizmente, a população não tem o letramento digital para consultar fontes. E isso que nós estamos falando em século XXI. Agora imagina na década de 30, onde a maior parte da população era analfabeta. Qualquer notícia, difundida em grande mídia, a população iria acreditar. É óbvio. Tanto em acreditar que essa fake news deu condições para que um governante continuasse no poder. E essa fake news ela tem um nome. Em 1937 vai acontecer o Plano Corre, uma fake news. Antes de ampliar aqui a tela e discutir a vocês, o que aconteceu? Os 3 candidatos que estavam em franca campanha, um deles não... Deixa eu voltar aqui os candidatos. Um deles não conseguiu o prestígio. Quem liderava as pesquisas? José Américo de Almeida e Armando Salles. O Plínio Salgado, ele estava marginalizado, excluído. Ou seja, os discursos integralistas dele, do fascista, não acalantavam a população. Não. E aí, esse plano Corre, que foi articulado pelos integralistas brasileiros e redigido por esse cara aí, General Olímpio Mourão Filho. Esse mesmo cara que vai articular o golpe de 1964. Esse General Olímpio Mourão Filho, só uma curiosidade para vocês aqui. A minha sogra mora aqui em São Bernardo e a rua que ela mora, adivinha o nome? General Olímpio Mourão Filho. Eu moro em outra rua. Adivinha o nome? General Bertoldo Klinger. Meu Deus, cara. Como o Brasil homenageia só. Não dá nem pra... A minha sogra mora numa rua chamada General Olímpio Mourão Filho. Esse cara aí. E aí, o que acontece, amores? Esse plano Corre foi fortemente noticiado na mídia. No meio da campanha. A campanha estava todo vapor. E aí solta isso. Pau! E segundo o plano Corre, segundo o documento, seria um movimento, um documento onde os comunistas estavam articulando a tomada do poder.
E para os comunistas tomar o poder, haveriam saques, haveriam fuzilamento de lideranças civis e religiosas, haveriam depredações, haveriam invasões de propriedade privada. E este documento circulando na mídia. A galera falou, meu Deus! Gente, hoje se sabe qualquer informação que era uma grande fake news, porque o movimento comunista estava desarticulado já há mais de um ano. Como que o movimento comunista, que estava totalmente desarticulado, seus líderes todos estavam presos, iriam conseguir organizar um movimento tal como o Plano Cohen havia posto? Revelou-se anos mais tarde, tá? Que o Plano Cohen era falso e tinha sido elaborado pelos integralistas para provocar uma reação das milícias fascistas. Porque qual era o sonho da milícia fascista? Eu quero ter algo que justifique a minha tomada do poder. Como os comunistas já haviam sido desarticulados por GV, eles não tinham, então você cria isso. Vai desestabilizar a corrida eleitoral? Vai. Porque a população vai ficar com medo. Vai ficar com medo. Não tem como. Só que uma pessoa vai se sair bem nesse plano Cohen. Plínio Salgado? Não. General Olímpio Mourão Filho? Não. Armando Salles? Não. José Américo? Não. Quem vai adorar este plano vai ser o núcleo central, simpatizantes do fascismo e de uma estrutura autoritária de Vargas. Aí é onde nós vamos chegar de fato no golpe de Estado. E eu fiz uma estrutura cronológica aqui no ano de 1937. A cúpula varguista vai utilizar o plano Cohen, a criação, a fake news. Repara, gente, sempre ligado a um medo comunista. Isso é para vocês observarem o quanto a população não tinha informação. Porque se a população tivesse informação, eles iriam pegar o plano Cohen e falar, peraí, todos os líderes comunistas estão presos, a Aliança Nacional Libertadora é ilegal, mataram todo mundo, não tem como. Mas, como a população não tinha informação, acredita naquilo que é posto. O governo utilizou o documento para justificar o novo golpe de Estado. Gente, novo golpe de Estado. Porque Getúlio assumiu por meio de um golpe, ou seja, um golpe dentro do golpe. Porque, gente, houve uma histeria anticomunista. Houve. Meu Deus, de novo. Aí imagina a classe média. Ai, meu Deus, os comunistas vão tomar o poder, eles vão invadir a minha casa. Eles vão sair matando todos. Não pode. Não, a gente tem que dar um jeito. A gente precisa de um governo autoritário, um governo compulso, um governo que rege as leis. Talvez a gente tenha escutado essa notícia nos últimos meses, né? Em setembro de 1937, a gente já está chegando no processo final, lá pelas tantas em campanha, o Congresso, gente, ele é dominado pelos governistas. E os governistas, eles vão basicamente cercar qualquer um que fizesse oposição ao governo de Vargas naquele contexto e vão colocar um novo estado de guerra. Quando vem este novo estado de guerra, na verdade, não é nem novo, é mais um estado de guerra. Eles vão suspender todas as garantias constitucionais. Estava claro que Vargas tenderia a continuar no poder. Em outubro de 1937, o alto escalão do exército começa a levar para todos os lados do Brasil, para a grande população, que é necessário deixar que Vargas continue no poder, que ele não saia do poder. Além do alto escalão do exército, as elites agrárias, principalmente de Minas Gerais, também começam a defender isso.
Porque qual que era o medo? Gente, vai vir um candidato novo em 1938, a gente está passando por conflitos. Vargas está aí já há 7 anos, já sabe se articular. Deixa ele mais um pouquinho, porque quando acalmar, a gente volta. Só que, claro, gente, isso aí já era um papo totalmente anticonstitucional. Inconstitucional né? Inconstitucional. E em 1937, a comoção intestina grave, que é quando eu preciso fazer isso porque agora não tem mais jeito, ao fechamento do Congresso. Com o fechamento do Congresso, começa o Estado Novo. Começa. Eles suspendem a Constituição de 34, vejam, uma Constituição curtinha, né? Durou 3 anos. E Getúlio Vargas, no mesmo ano, apresenta a Carta de 37. A Constituição mais autoritária que o Brasil teve. Aí você deve pensar, mas como assim? Ele fechou o Congresso e aí do nada ele apresentou, ele já... Gente, a Carta de 37 veio sendo redigida durante os 3 anos do governo constitucional. Projeto que já vinha sendo alimentado. Ninguém escreve uma Constituição em uma madrugada. Já estava posta. Lembrando que essa Carta de 37 ela não é promulgada, ela é ortogada, se desce. Conhecida como Constituição Polaca, porque era inspirada na Constituição da Polônia, de regime fascista. Essa carta ela vai trazer a pena de morte, essa como valor legal. Esta Carta de 37 vai trazer o fim da autonomia administrativa federativa e eleição indireta em que os governos podem ficar durante 6 anos. Nesse mesmo período, você deve estar pensando, e todo mundo aceitou assim de boa? Como assim? Nesse momento, não existia ninguém forte o suficiente para evitar a morte da frágil democracia que havia começado em 34. Pois o movimento comunista, que poderia lutar contra isso, havia sido desarticulado. As grandes elites oligarcas estavam no governo desde sempre. O exército estava junto. E neste período, nós vamos começar o Estado Novo. Beleza? Muito, muito, muito obrigado, pessoal. De verdade. É isso. A aula de hoje é apenas um recorte para justificar o Estado Novo. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau, gente. Mesmo. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Tem gente que vê a aula e não se inscreve. Se inscreve, curte, divulga geral aí para dar aquela moral. Muito obrigado, pessoal.